Salve, salve pessoal, em pauta o Manchester United aqui no canal, pessoal. Bora falar sobre o Manchester United que já se apresentou para a nova temporada, está fazendo já os treinamentos, pré-temporada rolando e muita coisa para resolver durante essa pré-temporada e a janela de transferência, que vai até dia 31 de agosto na Inglaterra. E claro que a gente vai citar aqui algumas coisas, porque já temos uma lista de dispensa bastante parruda do lado do Manchester United, que vai agora tentar vender esses jogadores. Eu vou citar aqui para vocês: Antony, Garnacho, Marcus Rashford, Jadon Sancho e Tyron Malacia. Esses 5 jogadores estão treinando separados do elenco, em turnos diferentes, para não haver contato com os jogadores do time principal, e agora aguardam os seus respectivos futuros. Vamos analisar peça por peça, pessoal. O que acontece é que o Manchester United tem uma janela de transferência até o momento bastante tímida, apesar do alto investimento na contratação do Matheus Cunha. Foi desembolsado aí 70 milhões de euros para contratar o Matheus Cunha, destaque do Wolverhampton nos últimos anos, e também o Diego Leão, lateral esquerdo paraguaio, vindo do Cerro Porteño por 8 milhões de euros. São essas duas contratações que o Manchester United realizou até o momento na janela. Agora, quanto aos dispensados, vamos analisar parte a parte, um por um. Começando por ele, Antony, 25 anos, esteve emprestado ao Real Betis da Espanha na temporada passada e foi muito bem. Só que retornou ao Manchester United e está afastado. Não está nos planos do Rubem Amorim para a próxima temporada. Com isso, pessoal, o Antony, que foi contratado em 2022 por 95 milhões de euros, hoje tem um valor de 35 milhões de euros e tem contrato até junho de 2027. O time do Manchester United busca compradores, busca um clube para o Antony. O Betis praticamente meio fora de questão, né? Tá uma carta fora do baralho por causa do alto investimento, né? O Antony é um jogador muito caro, né? Um dos salários mais caros desse elenco do Manchester United. Então, vamos ver o que espera para o Antony nessa janela de transferências, mas é um jogador que jamais se firmou no Manchester United, não foi sequer sombra do jogador que foi no Ajax, e também longe de ser um jogador bastante importante e uma presença marcante no time titular do Manchester United desde que chegou. Agora vamos ver se o United consegue fazer uma graninha e pelo menos o valor de 35 milhões de euros para tentar conter a grande furada que o United entrou na contratação do Antony, né? Um investimento caríssimo e de pouco retorno. Falar de investimento caro e de pouco retorno é o do Jadon Sancho, pessoal. Outro investimento caríssimo do Manchester United, 85 milhões de euros pagos ao Borussia Dortmund em 2021 e agora o Jadon Sancho, que esteve emprestado ao Chelsea, né? Campeão da Conference League com o Chelsea e agora retorna ao United afastado, treinando separado do time principal. Não teve grande destaque, assim podemos dizer, com o Chelsea, mas retornou. O Chelsea não quis pagar os 45 milhões de euros para ter o jogador em definitivo, devolveu ao Manchester United e agora o United corre para tentar buscar um clube para o Sancho. Vender o Sancho é palavra de ordem dentro do Manchester United, porque o contrato dele vai até o final desta próxima temporada que se inicia em agosto. Ou seja, corre o grande risco do Manchester United perdê-lo de graça, já que ele é um jogador de 25 anos, 25 anos está desvalorizado no mercado, né? 28 milhões de euros, como disse, o valor de mercado dele, segundo o Transfer Market. Outro jogador que entrou em rota de colisão, de relacionamento com o próprio Rubem Amorim, é o Garnacho. O Garnacho, avaliado em 45 milhões de euros, 21 anos de idade, foi contratado por 465 mil euros junto à categoria de base do Atlético de Madrid em 2021.
durante todo esse tempo no Manchester United, teve altos e baixos, né? 6 gols na temporada passada pela Premier League, entrou em rota de colisão com o Rubem Amorim, cada um trocando farpas publicamente sobre o outro, e no final das contas o Garnacho está afastado. Ele tem um valor de mercado de 45 milhões de euros, tem contrato até 2028 com o Manchester United. Havia um interesse em janeiro do Chelsea no Garnacho, mas a negociação não avançou. Não se sabe o quanto o Atlético de Madrid também está interessado no Garnacho, trazê-lo de volta. Mas ainda é tudo no campo da especulação, mas é outra palavra de ordem dentro do Manchester United, que é negociar o Alejandro Garnacho, jovem jogador e que pode se firmar, conseguir ter mais espaço num outro clube, num clube até mais interessante para ele. Outro jogador, esse sim é uma bandeira do Manchester United, porque nasceu no Manchester United, é o Marcus Rashford. Também por questões de relacionamento com o Rubem Amorim, Marcus Rashford foi emprestado ao Aston Villa na segunda metade da temporada passada. Teve 2 gols na Premier League em 10 partidas, destacou muito bem com o Villa na Champions League e retornou para o Manchester United porque o Aston Villa foi obrigado, na verdade, a devolver o Marcus Rashford, já que o Aston Villa não disputará a Liga dos Campeões na próxima temporada, então o orçamento do Aston Villa caiu bastante, então para não entrar na malha fina do fair play financeiro da Premier League, né, as políticas financeiras e sustentabilidade, então o Marcus Rashford, que é um jogador caro, né, foi devolvido ao Manchester United e também está treinando em separado junto ao Antony, junto ao Rashford, junto ao Sancho, junto ao Garnacho, perdão, e junto também ao Tyrell Malacia. O Rashford, que é um jogador de 27 anos, jogador de seleção inglesa, está avaliado em 50 milhões de euros, tem contrato até junho de 2028, né? Então, vamos ver como que vai se sair aí essa definição sobre o futuro do Rashford. Existe o interesse do Barcelona, né? Mas ainda tudo no campo da especulação, não tem nada concreto. O Barcelona olha o Rashford como uma possibilidade, mas também olha outros nomes para reforçar o seu ataque. Por último, pessoal, não menos importante, mas também foi uma contratação que teve o melhor investimento comparado às essas que eu mencionei anteriormente, o Tyrell Malacia, o holandês lateral esquerdo de 25 anos, que ficou 500 dias lesionado, né? Uma lesão grave no joelho entre julho de 23 até novembro de 24, e o Malacia avaliado em 8 milhões de euros, né? O jogador holandês tem contrato até o final dessa próxima temporada e foi contratado por 15 milhões de euros em 2022 a pedido do Erik ten Hag, mas nunca se firmou justamente por conta dos problemas de lesão. Problemas pela frente. O Manchester United precisa vender jogadores para contratar novos. E o grande alvo que o Manchester United mira realmente para reforçar o ataque é o Mbeumo do Brentford. O Mbeumo do Brentford é um jogador que está muito avaliado, é um jogador valorizado, fez 20 gols na Premier League com um time de meio de tabela, né? O Mbeumo tem interesse de jogar no Manchester United, 25 anos, como eu disse, vivendo a melhor fase da carreira, e ao mesmo tempo o Brentford pede muito alto, né? Eu acho até alto até demais, né? 70 milhões de euros pelo Mbeumo, mesmo valor do Matheus Cunha, né? Para você ver como o mercado está bastante inflacionado. Mas o Manchester United não deve fazer nenhuma movimentação brusca, né, de investimentos pesados, porque vive uma grave crise financeira. E, ao mesmo tempo, é importante negociar esses jogadores aqui para justamente ter espaço, né, no orçamento para contratar outros jogadores. Então, a tendência de negociar Sancho, Rashford, Garnacho, Antony para trazer o Mbeumo. Eu acho que faz mais sentido para isso. Já tem vídeo que eu explico aqui no canal anteriormente, falando justamente sobre isso, né? O Manchester United, para contratar jogadores, só vendeu jogadores que estão no elenco, que são jogadores desvalorizados, que não estão jogando tanto e que vai ter dificuldade para achar clubes interessados, né? Ao momento que você afasta os jogadores, você vai desvalorizar cada vez mais.
né? Então é uma situação bastante complicada que o Manchester United tem pela frente, mas é isso. Início da temporada, pré-temporada rolando, os clubes já começando a fazer suas movimentações, treinamento rolando, e o Manchester United terá muitas dificuldades na janela se não conseguir vender esses jogadores encostados, hein? E quem diria, hein? Anthony, Garnacho, Rashford, Sancho. Rapaz, difícil a situação do United, pessoal, mas vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Qualquer atualização, a gente chega aqui com um vídeo, com o Shorts também, vídeo mais curto, para a gente trocar uma ideia também. Mas, por momento, é isso. Uma janela de transferências tímida, mas também condicionada às vendas dos jogadores encostados. Essa é a realidade do e crua do Manchester United para a próxima temporada. Deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações e bora resenhar sobre o Manchester United na Premier League. Vamos ver, pessoal. Manchester United vai ter muito trabalho nessa janela de transferência. Volto em breve com mais um vídeo aqui no canal. Tamo junto e até uma próxima. Valeu, tchau, tchau.